Olá, meu nome é Antônio Roberto Vinho, sou cientista político. Estamos no dia 6 de julho de 2016. O assunto, eu espero que vocês tenham um estômago forte, é Lula e Dilma e Foro de São Paulo. Tudo junto, de uma só vez. Então, tirem as crianças da sala porque tem gente que não vai aguentar. A questão é assim, vai ter vídeo deles falando sobre o Foro de São Paulo. Nós vamos fazer uma emendinha, nós vamos colocar eles falando e eu vou colocar notinhas de informação ao longo da fala deles. É isso que eu vou fazer, com observação, fazendo críticas e comentários, tá? Então isso vai fazer com que vocês sejam obrigados a lerem essas notas, né, e percebam os meus argumentos, os meus comentários. Se quiserem paralisar o vídeo naquele momento para verificar o que eu estou comentando, caso acho que fique mais alguma questão de tempo, assim, para vocês observarem o que está sendo comentado ali. Mas aí eu vou fazer essas notinhas, essas observações, para que vocês percebam esse argumento um pouco mais definido, né? O que acontece nessa situação do Foro de São Paulo? Primeiro explicando para vocês o meu conceito do Foro de São Paulo. O que é o Foro de São Paulo para mim? Para mim é a globalização que existia antes do Foro de São Paulo, muito antes do Foro de São Paulo, só que aparelhada ideologicamente. Tá? Então o projeto de globalização ele sempre existiu, porque existe até dentro das academias a discussão disso, de uma ideia de 5 línguas, 5 continentes, 5 moedas, para unificar o mundo economicamente, socialmente, politicamente, economicamente, fazer com que as pessoas tenham condições, com 5 línguas apenas, viajar o mundo inteiro, conhecer o mundo inteiro. Com 5 moedas, comercializar com o mundo inteiro, em todos os continentes do planeta. Esse seria o projeto de globalização. E isso é anterior aos governos do PT. O que aconteceu com a questão do Foro de São Paulo? O Foro de São Paulo ideologizou esse processo. Ele foi mencionado a primeira vez por Olavo de Carvalho, coincidentemente, né? E foi desenvolvido o projeto todo para argumentar que não, que a questão do Foro de São Paulo era uma tomada de poder pela esquerda. Tá. Eu declarei a morte do Foro de São Paulo a partir do momento da queda de Dilma. Ninguém mais fala em Foro de São Paulo. E quem está retomando a questão do Foro de São Paulo é justamente o PT. Justamente aqueles que estavam no poder e que utilizavam o sistema do Foro de São Paulo, da ideologia, da discussão do Foro de São Paulo. O Foro de São Paulo é como tudo aquilo que entra na internet. No momento que dizem assim, ó, é uma coisa que é característico da internet. Se você coloca no Google o teu nome e não aparece nada a teu respeito, é porque tu não existe. É o que dizem, né, sobre a questão de web, questão de internet. Se você coloca o teu nome no Google e não aparece nada a teu respeito, é porque tu não existe, tá? Falta ainda tu aparecer, se promover, fazer alguma coisa. Tu fala tantas vezes uma coisa, ou tem um ditado antigo que dizia assim, uma mentira dita 1000 vezes se torna uma verdade. Pois bem, o Foro de São Paulo é exatamente isso. Quanto mais tu fala nele, mais ele existe. Mas de fato mesmo, matéria assim, ele tem sede, ele tem encontros, aqui. O que tem na verdade, não existem documentos formais de partidos políticos brasileiros do Foro de São Paulo, porque isso seria considerado crime contra a nação. O que acontece? Nós temos 2 provas que são consideradas provas porque agora a internet, através do Marco Civil da internet, tudo que é criado gera prova, tá? Então nós temos 2 provas que eu estou apresentando neste vídeo exatamente sobre essa situação. Uma delas fala
a presidente da República apresentando o Foro de São Paulo à nação brasileira, explicando o Foro de São Paulo para a nação brasileira, endossando a presença do Foro de São Paulo no Brasil. Isto é crime. Isto é crime de responsabilidade. É um dos crimes que eu aponto como crime de responsabilidade da presidente Dilma. Por que eu digo isso? Porque o Foro de São Paulo tem como uma de suas propostas a extinção da nacionalização dos países. Ele busca o projeto do Foro de São Paulo como proposta, como ideologia, como fundamento. É uma das bases de projeto, de conquista do Foro de São Paulo, é a chamada Pátria Grande, que seria a unificação de todas as Américas. E a partir dali, ou melhor, começa pela América, largar suas nacionalidades, os países da América Latina, os países da América Central, os países da América do Norte, todos os países ligados, né, em uma só grande nação americana. E dali para diante, toda uma só grande nação europeia, tudo uma só grande nação asiática e tudo isso unindo um só planeta com uma só língua, uma só ideologia, que seria a comunista, o socialista, nesse sentido. E com um governante mundial. Isso é ditadura, não tem outro nome. Tá? Então, esse projeto é um projeto de perda de nacionalidade. E essa perda de nacionalidade, isso aí está previsto na Constituição, que a soberania nacional e qualquer pessoa que colocar em risco a soberania nacional está cometendo um crime de lesa pátria e um crime que vai contra a soberania em si. É um crime de traição. Tá? Então, neste caso, essa pessoa, se tiver função pública, ela deve perder a função pública. Isso está previsto na Constituição. No caso da presidência da República, é um crime de responsabilidade. Tá? No momento que um presidente nacional de um partido, que no caso Luiz Inácio Lula da Silva é presidente de honra nacional do PT, tá? Então, ele, no momento que ele usa os meios de comunicação, no caso, meios virtuais, para endossar o Foro de São Paulo e fazer uma chamada do Foro de São Paulo, alegando que a justiça do Brasil está cometendo um golpe contra o mandato de Dilma Rousseff, contra o PT, fomentando países e nações a agirem contra, econômica, política, socialmente, até talvez belicamente, contra o Brasil, porque eles acreditam que estão sofrendo um golpe em relação ao seu mandato, e colocando o Foro de São Paulo como alternativa para a união desses grupos contra o território nacional, contra o povo brasileiro, contra a nação brasileira, contra o Estado de Direito brasileiro, ele também está cometendo um crime. Um crime que, não, no caso dele, não é de responsabilidade, mas de traição à pátria e de incitação à violência. Tá? Então tudo isso é crime, não tem outro nome. E ele deve ser preso, e ela também, por conta desses crimes, presos. Isso aí é motivo de prisão, porque eles estão agindo contra a pátria, pelo poder. Pura e simplesmente pelo poder. Bom, dito isso, eu vou dar uma desligada na câmera e vou passar esses vídeos. Depois que eu passar os 2 vídeos consecutivos, espero que vocês não vomitem nesse meio tempo, né, eu volto a conversar. Então, se vocês tiverem estômago forte, me aguentem mais um pouquinho e aí depois eu arremato o que eu fizer no final. Muito obrigado pela atenção dispensada. A América Latina mudou para melhor sob a liderança de partidos que integram o Foro de São Paulo. Além disso, o Foro de São Paulo contribuiu decisivamente para o diálogo e a cooperação entre nossos povos e países. A CELAC, a Unasul, não seriam possíveis sem este diálogo franco e generoso entre partidos progressistas de esquerda e de centro-esquerda.
Tivemos mais de uma década de avanços extraordinários. Mas a verdade é que hoje estamos passando por um momento grave que ameaça a democracia e as conquistas sociais em vários países da região. Aqui no Brasil, como vocês sabem, as forças conservadoras e antipopulares tentam consolidar um golpe de Estado contra a presidenta Dilma Rousseff, ao qual resistem amplos setores democráticos e progressistas. Trata-se de um processo de impeachment fora da lei e da Constituição, porque a companheira Dilma não cometeu crime algum. Os golpistas estão empenhados em destruir as conquistas sociais, em vender o patrimônio público, em solapar a solidariedade que construímos entre países irmãos. A defesa da democracia no Brasil, como em qualquer outro país da região, é uma causa que diz respeito a todos os companheiros e companheiras da América Latina. É a causa dos pobres, dos humildes, dos trabalhadores, das mulheres, dos indígenas, dos negros, de todos os que foram secularmente explorados e oprimidos em nosso país e em nosso continente. De todos que nesta última década elevaram sua voz e conquistaram sua vez. Agradeço de coração a forte solidariedade que temos recebido dos irmãos e irmãs da América Latina contra o golpe de Estado no Brasil. Desde nossa primeira reunião em São Paulo, nós mostramos que era possível mudar a paisagem política, social e econômica da América Latina. Esse é o momento de mostrar que podemos solidariamente barrar as tentativas de retrocesso e continuar avançando. Viva a democracia! Viva a luta dos povos da América Latina! Queridos companheiros e queridas companheiras, o Fórum de São Paulo, que se reuniu pela primeira vez há 23 anos aqui no Brasil, foi e é um extraordinário laboratório político. Nele, os partidos progressistas da América Latina e do Caribe formularam projetos e alternativas que estão mudando a realidade em nosso continente. No centro desses projetos está a redução das históricas e ultrajantes desigualdades que, por séculos, corroeram nossas sociedades. Privilegiamos o combate à pobreza, as políticas de inclusão social, a ampliação do emprego e o aumento da renda. Defendemos uma nova política econômica, capaz de estimular o crescimento, mantendo a inflação sob controle e o equilíbrio fiscal. Para nós, o fortalecimento da democracia tem importância central. Trata-se de aprofundá-la com forte participação popular e ampla liberdade de opinião. Todos os condutores das grandes transformações em nossa região chegaram aos governos de nossos países por meio de eleições absolutamente livres, democráticas e com ampla participação popular. Os novos governos democráticos e populares têm sido firmes, igualmente na defesa da soberania nacional, mas não se refugiaram em um nacionalismo estreito. Ao contrário, impulsionaram como nunca a integração continental. A expansão e o fortalecimento do Mercosul, o surgimento da Unasul e da CELAC têm a marca dos grandes debates que foram realizados nos encontros do Fórum de São Paulo. Nós não nos conformamos com os avanços alcançados. Temos grandes desafios pela frente, resultantes das próprias transformações que realizamos e das necessidades de nossas populações. Ao mesmo tempo, os efeitos da crise global em nossos países vêm cobrando de nós um grande esforço para o crescimento. Vamos enfrentar juntos esses desafios. Lula e eu reiteramos muitas vezes, e quero uma vez mais repetir, nossa disposição de associar o futuro do Brasil ao da América do Sul, de toda a América Latina e do Caribe. Queridos companheiros e queridas companheiras, você chega ao Brasil em um momento em que o país viveu e ainda vive mobilizações sociais de importância. Brasileiros e brasileiras, especialmente os jovens, foram às ruas demandando a melhoria de políticas públicas na educação, na saúde, no transporte e na segurança cidadã. Demandam mudanças que contribuam para dar maior representatividade e credibilidade a governos e partidos. Meu governo e meu partido entenderam rapidamente o recado das ruas.
Saudamos essas manifestações, convidamos os movimentos ao diálogo. Estamos conscientes que as manifestações são parte indissociável do nosso processo de ascensão social. Não pediram a volta ao passado, pediram sim o avanço para um futuro de mais direitos, mais democracia e mais conquistas sociais. Sabemos que democracia gera desejo de mais democracia. Inclusão provoca cobrança de mais inclusão. Qualidade de vida desperta anseio por mais qualidade de vida. E por isso, continuaremos avançando em nossas políticas. Queremos que vejam com seus próprios olhos o Brasil de hoje. Um Brasil de que muito nos orgulhamos e que vamos continuar mudando. Sejam muito bem-vindos ao nosso país, a essa São Paulo que os acolheu há 23 anos atrás e que deu impulso a esse fórum democrático, aberto, generoso e solidário. Muito bem-vindos. Bom, sou eu de novo. Então, vocês devem ter percebido nesses vídeos que eles adotam uma questão de democracia, tá? E algumas inversões de valores. Eles distorcem os conceitos por semântica, eles invertem alguns valores. Por exemplo, um dos exemplos que eu falei, que eu escrevi dentro das notinhas. A questão de nós sermos, por exemplo, conservadores. Segundo Lula, segundo Dilma, eles são progressistas e nós somos conservadores. E essa é a linha de raciocínio deles, essa é a lógica que eles adotaram. Bom, a partir do momento que nós somos conservadores, nós estamos errados, porque nós conservamos as coisas, nós não queremos o progresso, né? Esse é o princípio. É verdade isso? Não, não é verdade. A democracia permite com que a gente tenha liberdade de pensamento e expressão. No momento que nós não tenhamos a liberdade para criar, nós não podemos criar algo novo. E se nós não pudermos ter individualidade, nós não teremos condições de criar. Nós não teremos a liberdade e nós não teremos, sem liberdade não há criatividade. O que o Estado máximo faz, que é o Estado socialista e comunista? Ele retira a individualidade em favor do coletivo. Ora, se acontece isso, na verdade, onde tu tem o progresso é onde tu tem liberdade de pensamento e expressão. E se tu não tem individualmente isto, tu não tem condições de avançar do próprio pensamento. Se tu não pensa, tu não existe, já diria Descartes. O que acontece? Vocês não teriam condições, através dos limites impostos pela censura, por interesses outros que não fossem especificamente aquela história do QI, quem indica, ou seja, se tu é parceiro, se tu pensa como eu penso, tu pensa, se tu não pensa como eu penso, tu não pensa, né? É basicamente assim. E durante 13 anos foi isso que aconteceu. Então não houve combate à corrupção, não houve liberdade de pensamento, liberdade de expressão, o mercado se fechou. E tudo isso, mais que a gente esteja vendo a realidade, eles dizem exatamente o contrário. Eles, no discurso deles, dizem que houve avanços, que está tudo bem, que está tudo muito bem, obrigado. Parece um país das maravilhas. Quem ouve, quem vê a Dilma falar tudo isso, diz, meu Deus, que país maravilhoso, eu quero morar nele. Pois é, mas ele só vive dentro do sonho dourado das nuvens cor-de-rosa de Dilma Rousseff e Lula. Ninguém mais, tá? Só os amiguinhos deles é que vivem dentro daquela bolha dourada. Ninguém mais. Então, isso é o que tem acontecido. E o conservadorismo, então, eles acham que é algo absurdo, né? Só que o que está sendo conservado aí? Ética, moral, cidadania, democracia, princípios e valores que fazem com que tu tenhas uma sociedade organizada. Onde tu tem ordem, tu tem progresso. É o que diz a nossa bandeira positivista, que ela foi criada nesses moldes. Então, quando você não tem ordem, você não tem progresso. E é o que está faltando no Brasil. Está uma desordem, está um caos, a insegurança, a falta de saúde,
a falta de investimento em consecutivos governos na área de educação. E tudo isso aconteceu em vários governos consecutivos, não em um, em vários governos consecutivos. Bom, se acontece isso, a gente percebe que na verdade tudo não passa de pura semântica, inversão de valores, conceitos distorcidos. E isso é para te enganar, isso é para fazer com que você não se sinta seguro dos pensamentos. Basta que você estude e pesquise o que é uma coisa e o que é outra. Não acredite no primeiro discurso. Você tem a mim como técnico, claro, mas você pode pesquisar. Não precisa só acreditar em mim. Eu não sou dono da verdade, eu sou amigo dela. E como eu não tenho medo da verdade, eu recomendo para vocês que leiam, que estudem, que pesquisem. E não basta uma fonte de informação, pesquisem todas, várias. E quando vocês perceberem que existe uma lógica no que eu estou argumentando, vocês vão se dar conta de que vocês foram enganados. Quando a gente se sente enganado, um primeiro momento é não querer acreditar. Depois, passa um tempo, você acredita, você começa a entender. Aquela história, uma mentira dita 1000 vezes se torna uma verdade. Eu estou mentindo? Não. Você vai pesquisar antes de mim. Você vai pesquisar a história, você vai pesquisar livros técnicos, você vai pesquisar os autores originais, os autores tradicionais, e nesses vocês vão encontrar aquelas verdades absolutas. Porque os novos autores, aqueles ideológicos, aqueles que estão fazendo simplesmente livros para endossar aquilo que está sendo propagado como discurso, eles têm interesse específico no processo. Então quando você pega um autor desses recentes, desses novos, que argumenta que, por exemplo, nenhum partido presta, que nenhuma ideologia presta, que nada presta e que não existe oposição no Brasil, não existe oposição no mundo, que não existe contraponto, o que essa pessoa quer? Essa pessoa quer autopromoção única e exclusivamente. Porque se tu não tiver alternância de poder, não tiver oxigenação de poder, você vai ter um mundo com uma só ideologia, com uma só proposta, e você vai se conformar. Você não vai fazer mais nada, vai se conformar. Vai acreditar que realmente não existe mais esperança. Então quem se promove com isso é o autor. E você vai entrar em depressão, vai entrar em desespero, porque não vai ter mais nenhuma solução, não vai ter mais nenhuma condição de fazer a alternância de poder, a oxigenação do poder. Esse tipo de coisa não vale, esse tipo de coisa não presta. Esse tipo de pessoa que faz esse tipo de coisa só quer se promover, só quer vender livro, vender cursinho. Você tem que pesquisar autores reais, se informar com cientistas políticos reais, com historiadores comprometidos com a história, não com ideologia, não com um compromisso ideológico. Estude, pesquise, se informe, porque se tua mente é jovem e independente da idade, ela vai querer sempre aprender algo novo, ela vai querer sempre se iluminar cada vez mais. Agora, se você não quer, se você acha que conservar alguma coisa é errado, isso na verdade não é. Isso aí, o que eu estou falando, ora, percebam a diferença do processo. Eu quero conservar valores, mas como é que eu quero conservar esses valores? Exatamente com a liberdade. Eu quero conservar valores com a liberdade. É isso que eu estou propondo. É isso que vocês têm que entender. Porque o liberalismo, o projeto do Estado mínimo, ele é um Estado onde os maiores investimentos são em educação, saúde e segurança. Só esses três fatores. E os outros fatores são fatores onde o mercado se autorregula. É um Estado mínimo onde ele influencia minimamente nas vidas humanas, nas relações sociais e onde você tem liberdade. Anarquia é diferente de democracia, onde se pode tudo, não se pode nada. Tu perde a segurança, tu perde as referências de educação e tu não tem garantias de saúde. Então, anarquia, mesmo anarcocapitalismo ou anarcocomunismo, não funciona. Tá? Então, esses princípios que estão falando, eu não estou falando em anarcocapitalismo, eu não sou anarcocapitalista, eu nunca falei em anarcocapitalismo, pois é. Mas se você argumenta que nada funciona dentro do Estado, você desqualifica o Estado automaticamente, ou as alternâncias de poder, automaticamente você está fazendo um discurso anarcocapitalista.
é uma anarquia, tá? É pregar anarquia de forma subliminar. Então, existem pessoas que estão agindo desta maneira nas redes sociais. Alguns seguidores dessas pessoas também estão agindo dessa maneira. Eu quero alertá-los para que vocês fiquem atentos, porque o Lula, a Dilma e estas pessoas estão fazendo o mesmo discurso. E se você não acordar para isso, você vai ser enganado de novo, tá? Então fiquem atentos. Muito obrigado pela atenção dispensada.